A outra guerra que também, né, no caso, ameaçou muito, né, a estabilidade desse local foi a guerra do Yom Kippur, né, que seria o Dia do Perdão, é, traduzindo, né, para o português, que é um feriado religioso, que é no dia 6 de outubro, e foi em 1973, né? Foi uma guerra do Ramadã também, Ramadã na forma brasileira, ou ainda a Quarta Guerra Árabe-Israelense. Foi um conflito militar ocorrido, né, de 6 a 26 de outubro de 1973 entre a coalizão, né, dos Estados Árabes, liderado pelo Egito e Síria, contra Israel. Só que Israel ele também tinha um forte é, exército, né? Que eles não estavam preparados para esse ataque surpresa. Quase perdeu, mas eles ainda assim conseguiram, né, no caso, aumentar o seu território. Então foi uma tentativa de reaver os territórios ocupados por Israel em 1967, a Gaza, Cisjordânia e Golã e Sinai. A tentativa foi frustrada, Damasco na Síria foi bombardeada e as tropas egípcias, né, do Sinai foram isoladas. O conflito armado terminou em impasse e os israelenses, né, não alteraram o território conquistado nas guerras anteriores. Então foi uma vitória, ainda assim, por mais que tenha sido surpreso, Israel conseguiu vencer ainda a guerra. Okay? A próxima guerra foi a Guerra do Líbano, que foi por volta na década de 80, né, também, vamos dizer assim, por volta, e foi uma tentativa de paz que tentou ocorrer entre os países árabes, só que Israel não estava muito querendo esse tipo, né, praticamente se opôs, né, no caso, a isso. Então aí o poder do Líbano era repartido com base no critério religioso, mas esse equilíbrio foi quebrado com o aumento dos palestinos refugiados no país, aumentando a quantidade de muçulmanos no Líbano. Assim, os cristãos maronitas, né, menores, passaram a exigir saída deles do país. E os guerrilheiros da OLP passaram a agir independentemente. Embora a ONU tenha proposto um governo composto, né, por líderes de vários grupos religiosos, em 1975 ocorreu, né, a guerra entre as diversas facções religiosas que existem no Líbano. Né? Então, aí, de 1960 a 70, grupos religiosos entraram em disputa para governar o país, questionando o critério de escolher sempre um cristão maronita, né, para a presidência e um muçulmano sunita para ser o primeiro-ministro. A situação se agrava após a Guerra dos 6 Dias, que falamos anteriormente, quando muitos palestinos fogem para o Líbano. Já em 1975, a Guerra Civil Cristã versus Muçulmanos, apoiada pelos refugiados palestinos. O governo pede ajuda à Síria e Israel ocupa o sul do Líbano. Então, aqui vocês podem ver aqui em amarelo, onde ocorreu basicamente, né, essa guerra. Okay? A guerra do Líbano. Então, né, com isso começou a ter alguns conflitos entre judeus e palestinos, né, no caso, na atualidade ainda existe até hoje em dia esse tipo de problema. Só que no século XX, né, passado bem próximo, foi tentado ter um acordo de paz entre esses povos. Né? Em 1987, a população árabe começa a ficar um pouco marginalizada, né, com toda essa situação, e ocorre a primeira levantada, né, intifada, que seria um tipo de insurreição, né, dos palestinos contra os abusos que Israel, né, fazia contra esse povo. Em 1988, a OLP declara a independência da região da Palestina e Palestina começa a reivindicar essa faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém. Em 1990 houve o Acordo de Oslo, que eu vou falar daqui a pouco, e no século XXI tem a segunda intifada, que é a saída de Israel da Palestina. Okay? Então eles se retiram desse território. Okay?
Já em 2006 existe o grupo, né, extremista, o Hamas, que controla a faixa de Gaza, né, tanto que é uma área de muita estabilidade, né, esse termo, né, até é característico de algumas áreas no Rio de Janeiro, justamente por ser uma área de intensos conflitos, né, tanto policiais como marginais, como também a área também agora, né, de milícia, ok? Então a Cisjordânia acaba sendo dividida, né, no caso entre palestinos e israelenses, né, no caso Palestina e Israel. Os palestinos, né, têm um território bem menor e também sofrem com a escassez de recursos hídricos, que é a água, né, e as fronteiras, tanto aérea e marítima, é controlado por Israel, como uma forma de tentar manter um pouco o controle sobre essa região. Okay? E 5 milhões de refugiados palestinos, né, ainda ficam meio que sem ter a terra deles. Né, no caso, fugindo de um lugar para outro desse confronto que existe da guerra. Okay? Aí o acordo de Oslo que eu falei para vocês foi 13 de setembro de 1993, onde os dois líderes, né, acabaram fazendo um acordo aí. Né? Então as decisões foi reconhecida do Estado de Israel e da OLP como entidade negociadora, autonomia palestina em parte da Cisjordânia e em Gaza, comprometimento em negociações futuras para a criação de um Estado palestino e comprometimento em definição a futuras, né, sobre Jerusalém, os assentamentos e a questão também dos refugiados. Okay? Só que houve alguns tipos de problema, né, porque houve a morte, né, foi um assassinado, né, do Rabin, e o fim do governo de Pérez. Então o processo de paz, sofreu um retrocesso. Em 1998 a 2000, houve novos acordos, né, foram assinados, porém os ataques terroristas e choque entre palestinos e os colonos judeus se intensificaram cada vez mais. Né? Já em 2000 aí houve o acordo de Camp David, por não abordar a partilha de Jerusalém, e a nova demarcação do território palestino foi considerado então um fracasso. Então, né, é uma área que os acordos acabam tentam ser feitos, mas acabam não sendo basicamente de fato entra em vigor, né, posto em prática. Né? Então é uma área que existe muitos tipos de conflitos, e na próxima aula a gente vai continuar falando, né, sobre esse território, né, sobre o Oriente Médio, que é um continente de uma história, né, no caso viva ainda, que nós temos conhecimento, né, que existe vários tipos de problema nessa região, e a gente vai abordar na próxima aula um pouco mais sobre o islamismo e sobre, né, o decorrer da história aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.